Pensei muito em gravar esse vídeo, mas hoje tá fazendo 13 dias que aconteceu e foi muito difícil, né, nas primeiras semanas. E quando eu cheguei em casa, né, eu pensei, vou gravar um vídeo contando a minha experiência. Por quê? Quando eu cheguei em casa, gente, eu procurei vários vídeos falando sobre perda gestacional por 20 semanas, no segundo trimestre, né? Segundo trimestre, né? Então, eu não tenho nenhuma resposta do que poderia ter acontecido comigo ou do que aconteceu, entendeu? Então eu fui pesquisar no YouTube mulheres que passaram a mesma coisa. Então eu tô aqui gravando a minha experiência, caso você aí esteja passando ou passou pelo que eu passei. Gente, antes de eu contar como que aconteceu, né? Como que eu perdi minha filha, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, né? Pra poder vocês saberem, né? O processo todo. Eu descobri a gravidez em novembro, dia 22 de novembro. Eu estava com 26 dias de atraso. Tá aqui anotado. Eu descobri com 8 semanas exatas, entendeu? E 5 dias antes, eu descobri, eu tive um corrimento marrom, né? Eu até achei que a menstruação ia descer, mas não veio. Então provavelmente foi a anidação, né? Com 8 semanas e 5 dias, eu fui na clínica da família, no posto aqui, né? De casa. E eu anotei uma coisa que é importante. Um dia antes de eu ir lá na consulta, para poder começar o pré-natal, eu vi que saiu uma gosminha marrom, uma gosminha marronzinha. Aí lá, o que que aconteceu? Eu fiz o teste novamente, fiz os testes rápido, né? Pra poder começar o pré-natal. Ganhei a caderneta de pré-natal, todo aquele processo que a gente sabe, né? E vamos lá. Em dezembro, dia 5 de dezembro, eu fiz a minha primeira ultrassom, que foi para confirmar a gravidez. E eu já estava com. Na ultrassom, deu diferença de 6 dias. Então eu estava com 9 semanas e alguns dias. E na ultrassom estava dando que eu estava com 10 semanas e alguns dias. Entendeu? Deu essa diferença. E antes de eu ir fazer a ultrassom, saiu de novo aquela gosminha marrom. Eu não sei se isso é normal, gente. E fiz a transvaginal, né? E tudo bem, né? Tava tudo normal, nada de diferente. Foi muito bom, porque a gente escutou o coraçãozinho dela, a gente não sabia, né, que era menina. A gente escutou o coraçãozinho, foi tudo perfeito. Em dezembro, né, no final de dezembro, eu fui na primeira consulta real, que foi com o médico. Nessa primeira consulta, eu levei os exames, né, que eles passaram para eu fazer, que foram os exames de sangue e de urina, e ele passou já a morfológica de 12 semanas. E foi isso. E os exames estavam tudo normal, gente, tudo perfeito. Então, já nessa segunda consulta, que foi em janeiro, eu já tava com alguns sintomas, que era saindo secreção, como se eu tivesse no período fértil, uma gosminha branca, né? Eu tava saindo isso. E eu estava com muita vontade de urinar o tempo todo e às vezes saía bem pouquinho. Mas eu não comentei isso com a enfermeira, porque era enfermeira, porque ela tinha falado que com ela era uma consulta normal e essas coisas deveriam ser com o médico. Então minha consulta com o médico seria só agora, em fevereiro. Então eu deveria falar essas coisas com ele, porque aí ele ia poder, né, ir mais a profundo. Tudo bem. Aí eu perguntei pra ela se. Por que que eu achei isso, gente? Por que que eu não falei nada? Porque eu perguntei pra ela se eu ia fazer o exame de sangue e urina novamente. Por causa que eu estava
com muita vontade de urinar o tempo todo. Contei pra ela e ela falou que o médico que ia passar, né, que eu ia refazer sim, mas que o médico que ia passar os exames e que ela não poderia passar, né? Tudo bem, então eu falei, então na próxima, então eu pensei, na próxima consulta eu vou comentar essas coisas com o médico e pedir os exames, né? Não esperar muito, porque eu tô achando estranho isso. Eu pensei nisso. Aí passou dia 25, que fui na consulta, dia 26, 27, 28, e entrou fevereiro. E no dia 8 de fevereiro a gente foi fazer a morfológica. Conseguimos ouvir o coração dela, vimos tudo dela, tava tudo perfeito. Nossa, tava perfeito, gente. Tava perfeito. Gente, fizemos a morfológica dia 8 de fevereiro e no dia 13, né, de segunda para terça-feira, dia 12 pro dia 13 de madrugada, começou o pior dia, né, da minha vida, a pior noite, o pior momento e a pior coisa que poderia ter acontecido. Eu fui dormir, era quase 1 hora da manhã e eu senti que ela estava dura, minha barriga estava dura e eu pensei, eu estava com 20 semanas e 5 dias e eu pensei, eu acho que eu estou tendo contração de treinamento, porque não foi a primeira vez que eu senti a minha barriga dura. Tipo, eu tava com 20 semanas, com 18 semanas, 19, eu já estava sentindo a minha barriga dura quando eu ia deitar. Então eu pensei, deve ser contração de treinamento. E eu estava guardando essas coisas para poder falar pro médico na próxima consulta, que ia ser em fevereiro, no dia 21 de fevereiro. Tudo bem, fui dormir, senti que ela tava dura na barriga e eu tava sentindo uma dor. E eu pensei, vou ao banheiro. Fui ao banheiro, consegui fazer o número 2, né, evacuar, e a dor meio que passou. E eu dormi, ainda sentindo aquele incômodo, mas consegui dormir. Eu acordei, eu acordei 6h30 da manhã, era mais 6h30, sentindo já um incômodo maior, né? Aquela dor que eu achei que era pra poder ir ao banheiro, que era cólica intestinal, alguma coisa assim, já tava um pouco pior, né? Mas não tava aquela dor muito forte, mas tava algo incomodando. E eu fui ao banheiro, eu pensei, deve ser porque eu tenho que ir ao banheiro, né? Evacuar. Eu fui ao banheiro cheio de sono ainda, não estava. Enfim, não estava. Eu nunca passou na minha cabeça que naquele momento eu poderia estar entrando em trabalho de parto, gente. Nunca na minha vida eu pensei nisso. Então, o que que aconteceu? Eu fiz força, achando, né, que eu estava fazendo força para poder, né, vocês entenderam. O que que aconteceu? Eu estava sentindo que algo estava saindo de mim, mas eu não tive discernimento para poder ver que era na frente, não atrás. Então, eu continuei fazendo força e até um momento eu escutei um toque, um barulho no vaso. E começou a sair muito líquido, muito líquido, muito líquido, muito líquido. E eu pensei, putz, a bolsa estourou. Eu fiquei nervosa, muito nervosa, muito nervosa. Eu pensei, eu não acredito nisso, que tá acontecendo isso. Eu fui, acordei o meu noivo que tava dormindo aqui. Falei pra ele, tá saindo muito líquido, tá saindo. Fui ao banheiro, fiz força, a bolsa estourou e tá saindo muito líquido, muito líquido, muito líquido. Ele acordou assustado, sem saber o que fazer. Aí ele foi e acordou a minha mãe, e eu já nervosa, chorando. Nossa, assim, gente, é a pior coisa que tem, passar por isso.
E aí, o que aconteceu? A minha cunhada mora aqui do lado. Aí eu liguei pra ela, a gente ligou pra ela ir comigo também, no médico, junto comigo e com o meu noivo. E a gente foi. A gente chamou o Uber. E quando a gente entrou no Uber, eu comecei a sangrar. Então foi aí que eu pensei, tô perdendo ela. Eu pensei isso, tô perdendo ela. O líquido já tinha parado de descer bastante, porque eu acho que já tinha perdido todo o líquido e o quarto ficou cheio de líquido. E a gente foi. E dentro do Uber eu chorando muito, chorando muito. A gente preocupado, eu sangrando. E o Uber, enviado por Deus, começou a orar pela gente. Começou a declarar um monte de coisa. E aquilo me fez chorar mais ainda, né? E eu comecei a orar. A minha oração era que Deus guardasse a minha filha. Mas teve um momento que eu falei, eu tô orando errado. E eu comecei a orar, pedindo para que seja feita a vontade de Deus, sabe? Foi difícil, gente, orar isso, falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade, você levar ela, seja feita. E foi isso que aconteceu. Chegando no hospital, né, fui atendida ali rapidamente na emergência. Fiz o toque e eu já estava sangrando bastante já. E não sei se era médica ou enfermeira, não sei. Ela fez o toque e falou que o meu colo do útero já estava aberto. Estava aberto, entendeu? E depois ela foi e tentou ouvir o coraçãozinho dela, né? Pra ver se ela estava viva. E eu acho que o coração dela tava muito fraco, tava muito fraquinho já. E ela falou que ela tava escondida, porque o coração dela tava muito fraquinho. Então aí eu já imaginei que realmente Deus estaria levando ela. E tudo bem. Me levaram pro andar de cima, né? Que era pra ficar internada. E o que aconteceu? Eu perguntei pra essa moça, tipo, o que que eles iam fazer comigo. E obviamente ela não queria falar, né, o que que ia acontecer. Ela olhou pra mim e falou assim: Você sabe que é muito prematuro. Então, assim, ela já sabia o que estava acontecendo. E eu tendo esperança ainda de que ela poderia nascer viva. Ou que, sei lá, beleza, subi, né? Fiquei lá deitada na cama. Depois veio uma enfermeira e um médico fazer o toque novamente. E ela foi e viu que realmente o colo do útero já estava todo aberto, né? Já estava aberto. Então não tinha o que fazer. Né? Eu estava em trabalho de parto mesmo, né? A bolsa já tinha estourado e não tinha o que fazer, né? E ele só. A enfermeira olhou pra cara do médico e falou: é abortamento, só isso. E eles saíram, me deixaram lá. E, tipo, em nenhum momento eles chegaram pra mim e falaram: olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu escutei ela falar isso com o médico e eu comentei com a minha cunhada que estava lá comigo. Eu falei: é aborto mesmo, porque eu escutei ela falar pro médico. Só que eles não vieram até a gente pra falar, entendeu? Pra explicar a situação. Tudo bem, depois veio umas enfermeiras pra tirar sangue, veio enfermeira pra tirar, pra poder me dar o potinho, pra fazer urina. E elas não sabiam o que estava acontecendo. Elas acharam que eu estava lá pra poder ter neném com 9 meses, só que eu estava abortando e elas não sabiam. E todas as enfermeiras que iam lá não sabiam o que estava acontecendo. Só a que foi lá me dar o remédio para ajudar a contrair, né, o músculo mesmo e expulsar, né? E ter ela.
Porque quando ela chegou e falou assim, vou te dar esse remédio que é pra poder te ajudar. Aí eu perguntei, é pra poder me ajudar a expulsar ela até ela? Ela falou sim. Então aí eu já sabia que não tinha mais o que fazer, não tinha mais esperança e que era só passar pelo processo, que é muito difícil. Depois, gente, de eu ter tirado sangue pra fazer exame de sangue, ter feito já xixi pra poder fazer exame de urina, uma enfermeira foi lá pra poder me dar um medicamento, que foi na veia, um medicamento pra poder induzir o parto, né? E antes disso, eu já estava tendo contração. A gente estava marcando, né? E tava vendo contração, já tava sentindo contração, né? Bem fraquinha, igual cólica, eu já tava sentindo. E quando a enfermeira colocou aquele negócio na minha veia, gente, assim, foi muito rápido. Muito rápido aquilo faz efeito. E eu já comecei a sentir já a dor aumentando, aumentando, né? Então eu já estava já ali entrando em trabalho de parto mesmo. E começou, gente, aquele sofrimento, né, gente? Que algumas mulheres passam para poder ter neném e também com, infelizmente, perdeu. Acontece esse sofrimento. E, gente, nessa hora, eu só estava pedindo a Deus para que aquilo acabasse logo, né? Eu só estava pedindo a Deus isso, para Ele me dar força, porque eu só queria que acabasse logo. E eu ia ao banheiro, né? Nossa, ficava andando naquele hospital, indo pro banheiro toda hora, com sentindo dor. Nossa, foi assim, gente, uma experiência muito ruim. Eu tomei a medicação 3 vezes na veia. A primeira, 7 horas, né? Ficou lá um tempão e eu sentindo dor, já sentindo dor. E eu falava pra minha cunhada, poxa, se eu já tô sofrendo assim, imagine quando ela estiver saindo. E real, gente, né? Eu tava pensando certo. Né? Passou um tempo, aí eu acho que. Eu não sei, gente. Eu não tava com telefone, não tava com hora, não tava com nada. Eu só sei que acabou aquela medicação, a dor parava. E elas vinham e me dava outra medicação, né? E já na primeira medicação, o cordão umbilical já saiu, começou a sair. Né? Ela tava sentada, né? Então saiu o cordão umbilical. A gente tava só esperando mesmo que ela saísse. E, tipo, na minha cabeça ia ser muito rápido. Ia sair, ia ser normal. Na minha cabeça isso ia acontecer. Mas, gente, eu tava pensando totalmente errado. Tomei a primeira medicação, né? Começou a sair o cordão umbilical. Tomei a segunda, ainda continuou saindo e a dor aumentando. Horrores. E na terceira medicação eu já tava já sofrendo já, né? E uma enfermeira foi lá e falou assim, eu vou te trocar de lugar, vou te colocar na sala de trabalho de parto, né? Pra poder você ter mais privacidade, porque realmente eu já estava já indo já na lua e voltando. E foi, gente, só foi trocar de sala que começou mesmo um momento assim, gente, até agora não era. Assim, não tenho palavras para dizer. Mas até aquele momento que não era o trabalho de parto expulsivo, né? Que tava ali fazendo força para ela sair, tava tranquilo, porque eu não estava fazendo nada. Era só o meu corpo sentindo contração. Eu não tava fazendo nada, só deitada na cama. E quando eu fui pra sala de trabalho de parto, aí eu tive que fazer força, já começar a trabalhar o meu corpo junto com a contração, né? Pra poder ela sair.
E eu acho que esse aí foi o momento mais difícil, porque nenhuma mãe quer ter um filho, né, e ajudar o seu corpo de forma natural, ter um filho, sendo que você não vai estar levando esse filho para casa junto com você. Então aí, quando a gente trocou de quarto, aí começou mesmo, assim, o pico do momento mais triste, né? Então a enfermeira olhou para ver como que tava. E em nenhum momento nenhuma enfermeira tinha ido lá para ver como é que estava a minha evolução, né? Só quando me deram o terceiro medicamento que a enfermeira viu que o cordão umbilical já estava quase todo para fora. E ela falou, quando vem contração, começa a fazer força. E foi. Quando veio a contração, eu começava a fazer força, começava a fazer força. E ia saindo aos poucos, aos poucos. E ela não ficou comigo, ela saiu. E ficou só eu e minha cunhada, né? Só nós duas lá. E eu fazendo força quando vinha a contração. E, gente, nessa hora, a contração já não tava mais igual antes. Antes já estava doendo. Agora tava mil vezes pior. E eu tendo que fazer força. E eu falava, não aguento, não tenho força, não tenho. E a gente tira, né, gente, força de onde não tem para os nossos filhos, né? Isso é real. Independente se você tem seu filho no colo ou não, a gente tira força de onde não tem pelos nossos filhos, né? E até hoje, gente, eu tiro força para passar esse resguardo, né? Esse pós-parto, que é uma loucura com uma criança, né? Que tem aquela coisa toda. Imagine você passar isso sem seu filho no colo, que é uma decepção, né? É frustrante. Então, eu acho que é mil vezes pior emocionalmente e sentimental, porque quando você tem a criança do seu lado, é claro que você fica exausta, aquela coisa toda de acordar de madrugada, aquela coisa toda de amamentação. Mas, gente, eu acho mil vezes pior você ter que passar por um pós-parto sem seu filho no colo. Sem você acordar de madrugada pra amamentar ele, pegar no colo, fazer parar de chorar. Isso, gente, é mil vezes pior, na minha opinião. Então, gente, quando eu estava lá, né, eu lembrei que quando eu estava lá, tendo ela e minha filha morta, tinha outras mulheres parindo seus filhos vivos, entendeu? Pessoas no meu lado, no quarto do lado, tendo, né, que passar pelo que eu passei, mas elas iam sair de lá com seu filho no colo. Então, gente, é muito ruim, é muito frustrante isso. E voltando, eu comecei a fazer força, eu comecei a fazer força, e ela começou a sair. E ela começou a sair pelo pezinho, né? Então, assim, nessa hora, eu achei que ia ser mais rápido, mas demorou. Demorou. E o meu pensamento era que acabasse logo tudo. Que acabasse tudo logo. Que ela saísse logo. Era só isso, porque é muito difícil, né? Não foi fácil. Quando teve esse momento de que ela estava saindo, não foi fácil. Mas em outro vídeo, em outro momento, eu conto como que foi exatamente tudo detalhadamente, né? Eu só estou compartilhando com vocês aqui a minha dor, o meu luto, porque eu sei que muitas mulheres passam pelo que eu passei e mulheres que passaram por isso anos atrás e ainda sofrem até hoje. E eu quero dizer algo para vocês que independente, gente, de qualquer situação,
Deus é a nossa rocha, né? A Bíblia fala, tem a parábola, né, que Jesus prega para os seus discípulos e a multidão, e ele fala sobre a casa edificada na rocha. Então, gente, nós devemos fortificar a nossa casa, que é o nosso coração, na verdade, o nosso espírito, na rocha, que é Jesus Cristo. Então, assim, gente, a minha força, a nossa força vem do Senhor. Então, a gente tem que clamar a Ele mesmo, pedindo força, porque a gente sabe que a força vem dEle. E também edificando a nossa casa na rocha que é Jesus Cristo. E quando vir a ventania, a tempestade, a nossa casa vai ficar de pé em nome de Jesus. Então você que passou por isso, está passando por isso igual eu. Hoje fazem 13 dias, né, que esse vídeo vai sair. Fazem 13 dias que tem dias que é muito difícil, tem dias que a gente só quer chorar, só quer ficar deitada na cama, só quer se lamentar pelo que a gente fez, pelo que a gente não fez. Mas, gente, não podemos nos apegar a isso, entendeu? A gente tem que se apegar em Deus e crer, gente, que Deus é bom e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, independente das lutas, entendeu? E passar, gente, pelo deserto, crendo que o deserto não é para sempre. O deserto, gente, não é para sempre. E no deserto tem maná, no deserto tem milagre, no deserto tem presença de Deus. Então, gente, vamos nos fortificar na rocha de Jesus Cristo, né? Não estou pregando religião nem nada, estou falando de Jesus Cristo. E vamos crer que a nossa vitória vai chegar. Eu ainda não sei o que aconteceu. Quando eu tive alta, gente, a médica só falou que eu estava com uma infecção e não detalhou nada especificadamente que infecção é essa. Então eu vou ainda investigar sobre o que aconteceu e volto aqui para poder contar para vocês todo esse desfecho. Mas lembre-se que independente da sua luta, da sua dor, Deus é contigo. Beijo, gente, até o próximo vídeo.